Nessa aula daremos continuidade à série e veremos sobre os módulos de velocidade no Niagara. Velocidade define para onde a partícula vai e como o movimento começa. É aqui que você decide se o efeito surge como uma fumaça suave, faísca agressiva, chuva caindo, magia explodindo ou um spray controlado com intenção visual. Um detalhe que muda tudo é entender o papel da velocidade no sistema. Ela representa o movimento naquele instante inicial, enquanto as forças entram depois, empurrando, desviando ou freando a partícula ao longo do tempo. Quando essa diferença fica clara, você passa a pensar o comportamento do efeito desde o nascimento da partícula. Vamos entender. Vou começar do jeito mais limpo possível, para a gente enxergar o que está acontecendo. Vou criar um Niagara System simples, utilizando um template básico, tipo a fonte, só para ter partículas aparecendo. Para não misturar os conceitos, eu vou remover todos esses módulos de força, porque será o tema da próxima aula. Iniciamos aqui apenas com o formato de uma esfera, gerando 90 partículas por segundo, distribuídos randomicamente. Não deixe de assistir às aulas anteriores, pois explico todos esses conceitos com detalhes. E aproveita para deixar uma curtida, porque isso ajuda muito o conteúdo a alcançar mais gente. A ideia aqui é focar apenas no nascimento da partícula e na velocidade que ela recebe nesse primeiro instante. Então o primeiro passo é entender onde definimos a velocidade do emissor. Normalmente você vai encontrar isso ao gerar a partícula, porque a velocidade inicial é configurada no nascimento. Se virmos aqui ao gerar a partícula, é a primeira coisa que ele sugere, Add Velocity. Ou na seção de velocidade encontrará as opções. Só adicionar um módulo e corrigir para adicionar os outros módulos necessários. Add Velocity é o módulo mais direto e mais importante de entender. Esse módulo é exatamente o que o nome diz. Ele adiciona um valor à velocidade da partícula no começo da sua vida. Você consegue direcionar definindo um valor nos 3 eixos. Para inverter a direção, é só inverter o valor. E tem um fator de escala global. Esse é o modo mais simples, como um vetor puro, mas também tem como direcionar a velocidade com forma, por exemplo em cone, que seria perfeito para tudo que é spray com direção. Ele te dá um eixo principal e um ângulo de abertura. Para ver melhor, vou até a inicialização da partícula, colocar um valor alto no vermelho para ficar emissivo, e definir também para gerar mais partículas. Na prática é como um refletor, você aponta a direção e define o quão aberto ou quão fechado o cone é. Se você fecha muito o ângulo, vira um jato ou um feixe. Se você abre, vira explosão direcional, mais espalhado. E lembrando que você ainda pode randomizar o ângulo dentro de um intervalo para não ficar perfeito demais. Com todos aqueles parâmetros de cones. E também pode definir o modo do ângulo do cone como esfera se quiser esse formato esférico. Só definir um modo para radianos e ajustar a abertura do ângulo para 0 a 360, por exemplo. O que se assemelha a outro modo de velocidade, que seria o From Point. Vira um comportamento de explosão radial. A partícula nasce e sai em todas as direções a partir do centro. Isso é a base de explosão, magia expandindo, partículas de impacto e splashes. E aqui embaixo temos um detalhe interessante, que é o deslocamento da origem do ponto de força. Por exemplo, como está em zero e as partículas também estão nascendo na origem,
elas estão indo para todas as direções. Se eu mover essa origem deste ponto para cima, as partículas serão lançadas para baixo, como se fosse um centro de força. É como se fosse o inverso nesse caso. Pois se eu deixar na origem e vir no Shape Location mudar a origem da partícula, aqui no modo de deslocamento, só definir para padrão que obtemos o controle. Irá reagir da mesma forma. Então, mudando a origem deste ponto, você consegue ajustar a direção das partículas. Localização e velocidade são um combo, não são aulas separadas por acaso. A forma de nascer e a velocidade inicial conversam entre si, pois você pode muito bem combinar todos esses modos de velocidade com os módulos de localização para atingir todos os tipos de formato para os efeitos. As possibilidades são abertas. O Niagara não te prende a um padrão, ele te dá vetores, valores e controle. Como você vai usar isso depende da intenção do efeito e da linguagem visual que você quer construir. Depois desses módulos de forma, entra um dos mais úteis quando você quer o efeito colado em alguma coisa. O Inherit Velocity. Esse módulo serve para a partícula herdar a velocidade do emissor, ou do componente que está emitindo, ou do movimento do objeto pai. Só corrigir o erro. E, para visualizar, posso simplesmente colocar no mapa e mover o sistema com o mouse. Isso já seria uma simulação do comportamento real se estivesse dentro de um blueprint, por exemplo. Perceba que as partículas vão na mesma direção, mas a velocidade está limitada. Aqui temos esse controle. Se eu aumentar esse limite da velocidade para um valor mais alto, ao mover o sistema, irá acompanhar mais a velocidade real. É só ajustar como precisar com esse limitador. Isso é essencial para trilha, poeira de pé, rastro de carro, faísca de objeto em movimento, vento de corrida ou qualquer coisa que precise parecer que pertence ao movimento do objeto que está gerando. Sem isso você tem aquele efeito clássico feio. Tipo, o personagem corre e a partícula fica para trás sem contexto, como se fosse outro sistema no mundo. Ao herdar, a partícula nasce já com a energia do movimento real do objeto, então o efeito encaixa. E aqui tem que ter esse cuidado. Herdar a velocidade é muito bom, mas pode virar o caos se você não controlar a escala. Porque se o objeto estiver muito rápido, a partícula sai como uma bala. Para controlar isso, tanto temos um multiplicador para todos os eixos ou algum em específico, como temos esse limitador de velocidade. Vai depender do comportamento que quiser. Então temos esses dois tipos principais de velocidade. O Add Velocity, que adiciona uma velocidade e permite alternar entre o modo linear, cone e por ponto. E o Inherit Velocity, que será de acordo com a velocidade de onde estiver o sistema no mundo. Com isso você passa a ter o controle direto sobre o comportamento inicial do efeito, decidindo se a partícula herda o movimento do objeto, recebe apenas o impulso inicial ou combina os dois. Na próxima aula, a gente entra nos módulos de força, que são os responsáveis por empurrar a partícula ao longo do tempo, tipo peso, arrasto, turbulência, vento, ruído, gravidade e tudo que dá sensação de energia e mundo vivo. Faça experimentos. Teste combinações de velocidade com diferentes modos de spawn e shape locations e observe como pequenas variações mudam completamente a leitura do efeito. É assim que o Niagara começa a fazer sentido de verdade. Qualquer dúvida, fique à vontade na seção dos comentários. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima aula. Valeu!